Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Orquifanáticos, o seu canal de orquídeas aqui no YouTube. Eu sou Fernando Chusca e é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar de um grupo de orquídeas muito especial que tenho paixão, mas que ainda estou aprendendo a cultivar. Mas mesmo assim quero compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre esse grupo, sobre essa série, chamada série agora, né? Que é a série Adrolélias. Gente do céu, a gente vai falar hoje sobre essas beldades e eu espero que vocês assistam até o final, acompanhem todo esse vídeo porque ele vai estar bem explicativo, vai deixar para vocês várias dicas, curiosidades sobre essas plantas para vocês terem melhor sucesso no cultivo delas, tá certo? Então a gente vai falar de todas elas. Eu não tenho todas elas aqui, muito menos em floração, mas eu vou estar falando de todas as espécies dentro da série Adrolélias. Falando em série, agora é importante a gente lembrar que essas espécies, ou melhor, esse gênero, ele passou a ser chamado de Catleya também, depois da reclassificação feita pelo Cássio Vandenberg, tá certo? Mas, por nome popular, por questão de conveniência mesmo, a maioria das pessoas ainda preferem adotar o termo Adrolélias. O nome já diz um pouco sobre essas plantas. Adro vem de água, então são plantas que gostam de muita umidade. De forma geral, de todas as espécies do gênero gostam de bastante umidade ambiente e também elas gostam de um substrato assim que retenha um pouco mais de umidade. Então a gente vai estar falando agora desse gênero. Já chega deixando o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe esse vídeo para mais alguém, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não gosta de um aprendizado novo e de aprender um pouco mais sobre as orquídeas, as nossas paixões. Bora lá, pessoal, vamos falar primeiramente sobre a Adrolélia Diana, que é chamada agora de Catleya bicalhoi. Então essa espécie eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas ela é muito parecida, muito similar com a púmila, que é o que eu tenho aqui para mostrar para vocês de mais próximo, né, em floração, tá certo? Então essa espécie ela ocorre somente no Rio de Janeiro, nas regiões serranas do Rio de Janeiro, e ela se diferencia das duas espécies próximas, que é a púmila e a prestans, pelo labelo. O labelo dela é maior, ele é maior e mais longo, e ele tem umas crispas, geralmente aqui, ó. Geralmente não, nessa parte interna ali do labelo, que é uma das coisas que vai diferenciar então a espécie Diana. Ela é de floresta pluvial, né, de Mata Atlântica, e ocorre em regiões serranas. Gosta de bastante umidade e pode ser cultivada tanto em brita, quanto em madeira, quanto em substrato à base de casca de arroz e esfagno, tá bom? Então tem várias formas de cultivo que você pode estar adaptando aí para você. É a mais difícil também da gente estar conseguindo por conta da raridade da espécie. Temos também a Adroelia prestans, que eu também não tenho, infelizmente, para mostrar para vocês, mas na minha opinião é a segunda mais bonita dentro da espécie, dentro do gênero. Só perde mesmo para essa princesa aqui, que a gente já vai falar sobre ela. Então, a prestans, ela também é muito parecida com a púmila, com essa que vocês estão vendo aqui, com a púmila. O que se diferencia, basicamente, além da qualidade da flor, é aqui, gente, no labelo. Essa parte é a parte principal, aonde
o labelo, ele se sobrepõe um ao outro. Então, ao invés de eles só se encontrar, ele passa um por cima do outro, em cima da coluna, formando uma espécie de trombeta. Essa é a principal característica que diferencia a púmila da presta. Essa espécie ela ocorre somente no Espírito Santo, em regiões serranas do Espírito Santo, e ela é de floresta pluvial, né? Ou seja, de mata atlântica mesmo, de bastante umidade. Então, para você ter sucesso no cultivo dela, você também tem que seguir os mesmos quesitos da Adroelia dayana, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre a púmila. Mas antes de falar sobre a púmila, queria só explicar o período de floração. A prestans, ela floresce um pouquinho depois da púmila, geralmente no inverno, enquanto que a púmila, que é essa daqui, ela está florescendo ali nos meses de fevereiro, março, abril, maio, indo até junho, as mais tardes. A prestans, ela floresce um pouco depois, podendo ter alguns encontros entre as espécies, né? Ou seja, você podendo ter as duas em floração no mesmo período. Porém, elas ocorrem em regiões um pouquinho diferentes. A púmila, ela ocorre não somente no Espírito Santo, mas também ela ocorre no estado de Minas Gerais. E ela se diferencia pelo labelo, porque o labelo ele forma, olha aqui, né? Ele forma esse encontro, mas não se sobrepõe. E ele não forma totalmente uma corneta, né? Uma trombeta aqui na frente. Ele é um pouquinho mais aberto. Então é o que se diferencia em relação a prestans. A floração da púmila geralmente ocorre no outono. É uma planta de serra e ela vegeta de duas formas, sendo encontrada tanto de forma rupícola, ou seja, em rochas, como também pode ser encontrada principalmente vegetando em árvores, nos troncos das árvores. Na região do Espírito Santo, ela ocorre nas matas pluviais, né? E em Minas Gerais ela ocorre nas matas de galeria, sempre onde tem bastante umidade e bom sombreamento para essas meninas. Ou seja, não é uma espécie que aprecia tanta luminosidade. Ela gosta desse solzinho assim mais fraco, de final de tarde. Por exemplo, agora são 4 horas da tarde aqui. Então ela gosta desse solzinho aqui que ela está recebendo agora. Um solzinho mais filtrado, um solzinho mais leve. Tanto de manhã quanto de tarde. Ela não gosta daquele sol intenso, até porque acaba queimando as suas folhas, beleza? Vamos falar agora sobre a Adroelia cincorana, que é essa espécie que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Vejam que ela é bem compacta, os pseudos bulbos são meio ovais, né? São ovoides, como a gente pode chamar, meio oblongo ovoides. As folhas são muito parecidas com as folhas da Adroelia alaori, mas ela é bem carnuda, é uma planta bem robusta mesmo e bem compacta. Isso é o chamativo dela. Eu não tenho ela em floração porque o período de floração dessa espécie ocorre lá no final do ano, geralmente nos meses de novembro e dezembro. É uma planta que ocorre nas serras da Bahia, principalmente na região da Chapada Diamantina. As altitudes em que essa planta vegeta ultrapassam os 1.000 metros, 1.200, 1.300 metros de altitude, podendo ser encontrada vegetando de duas formas, tanto de forma rupícola, ou seja, em rochas, quanto de forma epífita nas canelas de ema, nas árvores que a gente encontra nos campos rupestres, beleza? Uma planta que gosta de um friozinho, que gosta daquele sereninho orvalho da noite para se desenvolver, igual a Sophronitis brevipenunculata, uma planta bem interessante para vocês terem na coleção, que também tem uma boa variação de cores, né? Vai desde a tipo, que é um rosinha, tipo assim, um rosa bebê, indo para cerúlea, para semi-alba, enfim, tem várias colorações.
A gente vai falar então agora sobre a Adroelia jongiana, que é a mais diferentona de todas, na minha opinião. É essa espécie aqui. Ela é a maior. Eu fiz aqui o arranjo no tronquinho de guabiroba. E a gente pode ver que o pseudobulbo ele é bem mais alongado, bem mais oblongo. Mas as folhas, parecendo uma espada, né? Elas são bem carnudas também, são grossas e rígidas, parecidas com as características mesmo das adroélias como um todo. E é uma planta que também vegeta em regiões de serra, né? Encontrada em regiões de serra, sendo encontrada principalmente no estado de Minas Gerais, podendo ser encontrada também no estado do Espírito Santo. Em Minas Gerais, em regiões serranas, principalmente em canelas de ema, ou podendo ser encontrada também de forma rupícola. E no Espírito Santo, ela vegeta na Mata Atlântica, em matas mais sombrias, em matas mais úmidas. Também gosta de bastante umidade, pode ser cultivada da forma que vocês estão vendo. Em vaso, ela vai muito bem também no cultivo com a casca de pinos, com a brita, com a casca de arroz e, claro, um pouquinho de esfagno para manter um pouco mais de umidade. Ela se desenvolve super bem dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês também, sendo que ela precisa de bastante rega nesse tipo de sistema. Vocês podem ver que até as raizinhas, elas aqui chegam a queimar um pouquinho a ponta, exatamente por conta que o meu clima não é tão úmido igual o natural delas. Para a gente finalizar então, mas antes de finalizar essa primeira parte do vídeo, a característica principal da Adroelia jongiana é que no labelo dela, aqui no labelo, ela vai possuir alguns calos, cerca de, se não me engano, 3 ou 4 calos. É bem característico, é bem nítido os calos que ela vai possuir no labelo, porque são do tom amarelo, é um amarelo ovo. Então esses calos, eles têm as características de lamelas, é bem longitudinal e é bem visível, é a principal característica dessa espécie. Flores bem grandes também, bem assim, não são de boa forma igual as demais do grupo. Ela se assemelha mais a cincorana também, que não tem uma boa forma, diria assim, em relação às demais, né, do gênero. E para a gente finalizar, vamos falar agora dessa princesinha aqui. Você que já chegou até aqui, deixa seu like, né? É muito importante a participação de vocês. E aqui está o meu xodozinho. Essa é a Adroelia alaori tipo. Uma planta de muito boa forma, uma espécie maravilhosa dentro do gênero das Adroelias e que vocês merecem ter na coleção de vocês. Precisam comprar. O curioso é que essa espécie não é muito difundida por conta exatamente, né, da dificuldade em se ter essa espécie. É uma espécie que vegeta na Bahia, encontrada na Bahia. Eu até nem sei se na natureza já não é praticamente extinta. Eu sei que ela vegeta em uma região bem restrita da Bahia, que vai desde de umas serras lá até o litoral. Dizem que ela foi encontrada também na ilha, se eu não me engano, de Ilhéus. Não tenho certeza. Até não tenho bem a referência, mas tudo bem. Eu sei que é uma espécie assim bem peculiar dentro do gênero, porque ela dá esse vegetal mais compacto, como vocês podem ver. As folhas são bem carnudas, pseudobulbos bem mais curtos. E o rizoma, embora seja cespicioso, ele é bem curto também. Não chega a ser tão curto igual da cincorana, mas ele é bem curto. Ela forma essas touceiras, esse emaranhado que vocês estão vendo aqui, ó. Essa também é uma Adroelia alaori e essa daqui também.
São duas Adroellias alaoris, melhor, três. Essas duas aqui são albas. Estou esperando somente a confirmação delas, mas é para serem albas. E essa daqui é a tipo. O que a gente pode ver é a morfologia das folhas, que é um pouquinho diferente. Enquanto essa daqui a folha é um pouco, mais acicofoliada, mais pontiaguda. Essa daqui tem a folha um pouco mais ovaloide, um pouco mais redonda, mas pertence à mesma espécie. É uma espécie que gosta de bastante umidade, não gosta de vaso muito grande, ela gosta de ficar assim mais apertadinha mesmo, nesses vasos mais compactos. Estou tentando cultivar elas aqui na bolachinha. Ela está se desenvolvendo, mas ainda não é tudo aquilo que eu esperava. Eu acho que eu tenho que regar um pouquinho mais. Se eu acertar um pouco mais a questão da rega e da umidade para ela, eu acredito que ela vai bem também em madeirinha. Aqui a gente tem ela cultivada na brita e na casca de pinos. Somente brita e casca de pinos é o cultivo dessa espécie aqui que vocês estão vendo. E aqui ela está cultivada na fibra de xaxim, somente fibra de xaxim, tá certo? Então essas são as formas de cultivo dessas espécies. Falando de modo geral, agora um pouco mais sobre o cultivo delas. Plantas que apreciam bastante umidade ambiente. Você tem que encontrar dentro do seu orquidário um ambiente com... O local do seu ambiente tem que ser bastante úmido, bastante umidade na atmosfera. Se você não tem isso, você pode ter um pouco de dificuldade no cultivo dessas espécies como um todo. Todas elas precisam de bastante umidade ambiente. Então, além da rega, que tem que ser um pouco mais frequente, né, a umidade ambiente atmosférica tem que ser bem alta. Elas podem ser cultivadas de diversas formas, como eu já mostrei aqui, tanto em madeira quanto em vaso. Aqui ela está na casca de arroz somente, aqui ela está no xaxim desfibrado, aqui ela está na bolachinha, aqui na brita com casca de pinos. Então existe várias formas da gente estar cultivando. Agora falando um pouquinho sobre a adubação, não tem muito segredo, a adubação é igual para as demais, né? A gente segue o mesmo ritmo, sempre fazendo as adubações de forma semanal ou quinzenal. É importante a gente manter a frequência, a assiduidade das nossas adubações, porque é o que vai determinar o melhor desenvolvimento. São plantas que gostam de sol, mas aquele solzinho mais filtrado. Então imagina ela embaixo da árvore, aonde ela recebe aquele sol mais indireto. É esse sol que ela precisa, esse solzinho mais fraco, que vocês estão vendo que elas estão recebendo aqui. Então esse sol é o ideal para elas se desenvolverem aí plenamente. E aí, quando chegar a época de floração, elas vão apresentar esse resultado que vocês estão vendo aqui, né, que é um charme demais. Uma curiosidade sobre essa espécie aqui, a Adroellia alaori, é que se ela estiver em cultivo ideal, ela pode florir aí 3-4 vezes ao ano. Ela pode terminar uma floração e já começar outra. Então, se você quer ter essa espécie aí, gente, é uma espécie que compensa para quem gosta de ver florações de forma mais frequente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Se ficou algum errinho no vídeo, vocês podem corrigir nos comentários. E aí a gente vai, conforme for aprendendo, complementando nos próximos vídeos o cultivo dessas plantas, dessas espécies maravilhosas e desse gênero, o gênero Adrolélias, tá beleza? Então um forte abraço, até o próximo vídeo. Me conta aí, assistiu até aqui? E até mais. Tchau, tchau!